Bem-vindos aqui ao Modernidade Ciência. Hoje eu vou fazer um react, como se diz, em relação a uma live que eu coloquei no ar no último domingo e que, por um problema técnico aqui na janela do chat, eu não consegui acompanhar as perguntas que estavam sendo feitas. Depois, ao analisar o chat, eu achei bastante interessante algumas das perguntas que foram colocadas e aí eu resolvi fazer esse react. Então vamos aqui respondendo para as principais perguntas, né? Então havia entrado ali logo de cara o Fabiano, o Marlon, né, o Paulo Malta, o César Ferri, Júlio Brasil, e aí começam algumas perguntas. Por exemplo, o Marlon de cara, ele fala assim, olha, se conseguir comentar sobre o Bitcoin, muitos emocionados falando da escassez do ativo, que esse ano poderia ser muito bom e tal. Bom, eu vou ter que fazer uma live, viu, o Marlon, só sobre isso, né? Mas indo direto para o ponto, eu não acredito nesse tipo de ativo. Eu acho que é muito mais uma balela muito bem construída do marketing, né? Existe uma lógica onde você, em janelas de investimento, se o investimento ele é sustentável, com janelas móveis que você vai construindo, o retorno médio obtido ele é mais ou menos o mesmo. O que não acontece com o Bitcoin. Quem ganhou realmente muito dinheiro é quem estava ali no início, né? Então, muito semelhante com aquilo que é de uma pirâmide, né? E que o blockchain, as moedas digitais, como o Drex, que vai entrar em breve no Brasil, isso é uma realidade, tá? O dinheiro já é uma coisa, já se tornou fungível há muito tempo, né? E passará a ser digital, e com a tecnologia de encriptação, do blockchain, isso é muito bem-vindo. Mas toda essa lógica, né, da escassez, você tem que entrar agora, eu ganhei muito dinheiro e tal. Vejam o número de corretoras fraudulentas, o número de fraudes que houve, né, o número de golpes, né. Quem é que usa muito Bitcoin, criptomoeda? O crime organizado, o tráfico internacional, os grandes mercadores de armas no mundo. Então você vai estar misturado com essa gente, né? Então eu quero ver na hora que você tentar trazer, se você tentar trazer de volta para o Brasil o quê? 5 mil dólares? 10 mil dólares? Eu quero ver você trazer de volta $1 milhão. Aí eu acho que aí a coisa pega. É claro que aí você vai poder usar isso em algum outro lugar do mundo e tal, junto com essa turma, né? Mas eu não estou nessa. Mas eu ainda vou fazer um vídeo específico com relação a isso, né? Indo aqui para na sequência, vou acelerar um pouco aqui o vídeo, que aí vão aparecendo aí as demais perguntas, né? Aí o Leandro havia entrado aqui também. Vamos ver em que ponto aqui nós temos mais perguntas que vão surgindo. Essa live, como vocês sabem, foi um balanço de aí 2023 e as perspectivas de investimento para 2024, tirando todo aqueles mitos, né, que logo no início do ano a gente acaba tendo que encontrar, né, aquele pessoal que fala assim, os melhores investimentos do ano que passou e tal. Aí o cara compara ovo de galinha, ouro, né, o próprio criptomoeda, né, a bolsa, a taxa de juros, como se fossem coisas realmente comparáveis. Aí o Fabiano Sabino, ele coloca aqui, assistiu um vídeo aí que a maior parte das empresas foi no funcionalismo público. Se tirar isso, houve uma queda em 2023 na contratação até novembro. Bom, mais ou menos, quer dizer, em alguns estados sim. Em alguns estados a recontratação de muitos funcionários públicos, considerando funcionários estaduais e municipais, é um fenômeno que já vinha acontecendo desde 2022, isso é verdade. Agora, na grande massa dos contratados de 2023, é um pessoal com salário de R$2 mil e na área de serviços. Essa que realmente é a maioria. Se você olhar o CAGED de novembro, Fabiano, você verá que para aqueles que
já têm salários, na média, acima de um salário mínimo e meio, eles já estão na fila para descontratação. Até outubro, era acima de 2 salários mínimos. No relatório de novembro, a situação piorou. Ou seja, de até 1,5 salário mínimo, você encontra um saldo positivo, né, que acaba dando aqueles 130 mil contratados. Muito minguado, né? Agora, quando você vai na análise do dado, você observa que a maciça maioria dos contratados foi até um salário mínimo e meio, e principalmente na área de serviço maciçamente, né? Quando você pega os salários maiores, aí você vê uma grande descontratação. Então isso vai aparecer com certeza no relatório de dezembro, e nós vamos entrar agora em 2024, nesse primeiro trimestre, com uma sequência de descontratações, né? Porque você não pode simplesmente ficar pendurado simplesmente no agronegócio, né? O agronegócio tem uma cadeia curta, uma cadeia econômica curta, né? que envolve um número de pessoas muito menor do que na indústria, por exemplo, na indústria de transformação. Essa tá minguada, está demitindo. Você tem plantas de aço, ArcelorMittal, fechando fornos aí, porque não consegue vender aço, máquinas, equipamentos, formação bruta de capital, que é um outro item que está bem reduzido. Então, o número que a gente vai ter do PIB em 2023, ele é uma ficção, né? Ele está totalmente distorcido pelo agronegócio, principalmente no primeiro trimestre. E o fato de você subir a base de cálculo, como isso é medido em trilhões de reais adicionados, né, em cada segmento, à medida que você gera mais trilhões, e você diz, nossa, só o agro subiu aqui 4%, por exemplo. Essa base, ao ser elevada, ela vira uma linha d'água para o próximo período. E aí começa a ser uma coisa um tanto quanto punitiva, porque você não vai conseguir gerar uma nova proporção de valor adicionado em relação à base anterior, que é o que vai acontecer no agro agora. Nós teremos uma quebra de safra, ainda que moderada, pelo menos até os dados agora no começo de janeiro, mas será uma quebra em relação ao ano anterior. Havendo essa quebra, tá, o número em trilhões de reais adicionados já será menor em termos nominais, em reais, em trilhões de reais, do que foi em 2023. Então vai aparecer para o segmento do agro, no primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 2023, um valor negativo. Então já vai puxar isso para baixo. E os outros setores têm uma contribuição muito menor. Então, ainda que eles tenham, né, por exemplo, serviços, um pouco do comércio, ainda seja positivo, ele não compensa essa perda no agro, né? Inclusive a ministra do Planejamento deu entrevista, imagina, para a Hora do Brasil, falando que ela acredita muito que o PIB será acima de 2%. Claro, ela está no papel dela de criar sempre uma ficção, né? Acreditem, parece aqueles pinguins do Madagascar que eu comento com vocês. Continue acenando. Então, depois, o Maquiavel já dizia, o príncipe, você pode mentir, que depois, no futuro, você sempre vai encontrar alguma justificativa porque aquilo que você falou não se confirmou. Então, é muito fácil para o político, para o governante, qualquer ele que seja, ele fala uma bravata e depois ele justifica com uma situação que aconteceu. Falou, olha, foi a carne do peru. A gente não sabia que a carne do peru ia acontecer com isso. Nossa, agora vem essa seca. Nossa, agora você entende? Então ex post, como se diz, fica muito fácil, né, de você justificar. O Fernando Sabino está colocando aqui, o Fabiano Sabino está colocando aqui. Outro vídeo que assisti, a pessoa comentou que o Brasil tem 8% de terras no agro. É verdade. A estimativa é em torno ali de 8%, deve estar entre 8% a 9%. Essa é a estimativa do agro, porque hoje está tudo georreferenciado, então você tem uma boa precisão disso. Mas eu diria que o 8%, conservadoramente, né, deve estar correto, né? Enquanto na Europa tem país com 50%, exatamente. Você pega, por exemplo, na França, se você pegar um trem, por exemplo, na França, qualquer cidade, quando você se aproxima da estação, você vê as plantações, elas estão até na beiradinha. Se tiver um rio, por exemplo, ele planta até onde a água chega. Então, isso é balela no Brasil, esse negócio. Quer dizer, empurraram para o Brasil toda essa restrição
né? Tudo bem que tem uma série de coisas que são bem úteis, né? Como, por exemplo, áreas que sofrem com erosão, a forma que você retira o material e vai depois causar uma deterioração da região, vai surgindo todas aquelas, como é que suruocas, aqueles pedaços de buraco que aparecem e tal. Então isso é verdade, mas não tem sentido você restringir isso. E Fabiano, o problema é que assim, as terras indígenas é o dobro disso. Hoje o Brasil já tem ali 16%. Vocês vejam a situação hoje, por exemplo, dos Yanomami. Continuam morrendo de fome, esqueleto, de tuberculose, de malária, uma série de coisas, simplesmente pelo modo de vida que eles usam. Tem lá os seus problemas com garimpo, com extrativismo ilegal? Tem. Mas é o estilo de vida. Agora, como se tem um monte de antropólogo, um monte de gente que quer que eles fiquem desse jeito. Fiquem ali aqueles seres contemplativos da natureza. Aí você pode mandar caminhões e caminhões de alimento e tal. E eles têm principalmente os Yanomami, eles ficam transitando de lugar para lugar, sai do Brasil, entra na Guiana, da Guiana entra na Venezuela, da Venezuela volta para o Brasil, essa coisa toda. Então chegou novamente janeiro e os caras estão lá daquele mesmo jeito. E eles têm também uma característica, aqueles fracos e doentes vão sendo deixados para trás. Então eles não se fixam no lugar, você teria que dar realmente uma condição deles prosperarem explorando a terra deles, né? Mas não, como você tem um bando de acadêmicos, um bando de ONG, cadê o Fundo Amazônia? Você viu o Fundo Amazônia aparecer nesse 1 ano? Ué, deveria, né? O Fundo Amazônia deveria estar cuidando lá dos Yanomamis, não tem lá não sei quantos bilhões de reais, né? Maravilha, a Noruega cuidando do Brasil. A Noruega cuida do Brasil. Então, tá certo, né? Então é isso aí, né? Então, realmente o Brasil dá um show nessa questão da produtividade, o trabalho que a Embrapa fez, né, nos últimos 50 anos. Nós estamos, por exemplo, só para pontuar aqui, muito próximo de atingir a autossuficiência em trigo, coisa que 30 anos atrás era impensável, só o Rio Grande do Sul produzia trigo. O trigo chegou no Cerrado e em breve a gente vai se livrar de comprar trigo, né, de outros países, aí vamos passar até a exportar trigo, né? Então é isso, né? Enquanto a Europa vem com aquele papo, o negócio do boi, o arroto do boi, temos que limitar, aquela coisa toda. Então eles vão tentar restringir o nosso crescimento, apesar de a gente ter todo o potencial, ter toda a tecnologia. Não, mas a carne não, a carne polui. Não, você comer carne, né, temos que comer carne de inseto. Então assim, então vão privar os países da África, que o Brasil tem condição de fornecer comida. Nós estamos muito próximos da África, né? Temos condições também de ensinar técnicas para eles, que tem algumas latitudes que são semelhantes, né? Mas não, vocês têm que parar de comer carne e tal. Que a Europa passe a não consumir carne, problema deles. A questão geopolítica é eles quererem impor isso para os outros, né? Que é uma limitação. A Europa sempre foi colonialista. A riqueza da Europa veio de toda a exploração das colônias. A França explora ainda uma série de ex-colônias, até a moeda ele imprime para várias colônias, ex-colônias ali na África, né? Então é todo um pessoal decadente, a tecnologia, vocês vejam os asiáticos, o que eles conseguem produzir hoje, né, de alta tecnologia, não precisam mais da Europa. O Guedes já tinha dito, vocês estão se tornando irrelevantes, ficam aí discutindo o seu problema com o Todes, né, com a Greta Thunberg, aquelas reuniões lá do pessoal daquelas sandáliazinhas, aquela coisa toda, ficam lá, né, o problema é de vocês, né, ficam abduzidos ali por outros povos que eles abrigaram, né, e agora descem porrada no pessoal na rua, né, é só vocês verem os vídeos aí na Alemanha, na França, né, contra mulheres europeias e tal, porque outras culturas não aceitam aquela maneira, né, e tal, né, só que eles foram abrigados ali, né, então eles estão retomando, né, toda a Península Ibérica, né, os mouros estão voltando, né, como se dizia, né. O Bodega tinha entrado aqui também, e indo aqui para o final, foi uma livezinha curta, de 30 e poucos minutos, mas você veja que teve umas perguntas bastante interessantes, que eu fiz questão de pontuar aqui na coisa. Deixa eu ver se tem aqui no final uma outra. Lá, o Bodega fez a seguinte pergunta: você acha que seria arriscado abrir um negócio no momento? Totalmente.
A menos que você, na sua cidade, no local onde você conhece muito bem, você identifique que ali tem uma carência muito forte de alguma coisa de necessidade popular, né? Então, por exemplo, se você é um cara que já é um cara do setor de comércio, você tem, por exemplo, um mercado numa região mais central da sua cidade, você identifica que um bairro mais afastado, que está crescendo, tem cidades ali no centro-oeste recebendo muitas pessoas, né? Toda a pujança do agro, então isso pode funcionar, porque você conhece, você é do ramo, e você diz, olha, no bairro tal está em expansão, a cidade nos últimos 10 anos, sei lá, tinha 35 mil habitantes, agora tem 50, e está expandindo, assim, ou seja, tem várias cidades nessa situação, no centro-oeste, algumas regiões no norte ali, no Acre, no Rondônia. Então, aí sim. Por quê? Porque você vai estar dentro do seu próprio negócio, numa região que você conhece, você está vendendo produto de primeira necessidade, então é uma coisa recorrente, você já está no meio, aí tudo bem. Agora, que tipo de negócio? Algum negócio que você mire a classe média? Algum negócio que você vai ter que se endividar para montar isso, num momento como esse, né? Você não sabe direito, é na área de serviços, como é que vai ficar o IVA, né? Só tem tecnocrata, né? Aqueles burocratas lá que ficavam falando do Ministério da Fazenda, não, porque então, talvez não vai chegar a tanto, pode ser 22,5, pô, às vezes vai chegar próximo de 30. Então é um péssimo momento, principalmente porque o juro real está alto. Então você deixa lá o seu de capital, se você tem um capital para investir, agora deixa lá no Tesouro Selic e fica observando. De novo, a menos que você tenha certeza, você está no ramo, por exemplo, você já tem uma boa oficina mecânica, então você vai abrir uma filial, poxa, a idade média de carros no Brasil é bastante alta. Então as oficinas de bairro, elas têm um fluxo contínuo, você precisa ter isso, né? Então, de novo, se você está no ramo, você já conhece, você vai expandir o seu negócio, tudo bem. Agora, você pegou um capital, se aposentou, alguém te atraiu para uma franquia, fica fora disso, né? A gente vai ter um cenário de PIB, o PIB potencial do Brasil declinante, então você vai ter que mirar muito, ou você tem que ir para alguma coisa de altíssimo valor agregado. Então, se você é um cara do setor náutico, está em Santa Catarina e mora no local que tem uma marina, e aí você tem condição de agregar serviços para esse setor, né? Tudo bem, você está lidando com a classe AAA+, que vai continuar tendo seus iates de 10, 15, 20 milhões de reais, né? Ou você vai para alguma coisa popular. Se você tentar ficar no meio do caminho, realmente vai ser massacrado, né? Não tem espaço. A classe média no Brasil, a tendência é ela ir desaparecendo, né? Porque alguns vão deixar o país, né? E outros porque simplesmente o custo vai engolir, né, a renda que eles têm, né? Essa é uma realidade que eu acompanho isso há 25 anos, pelo menos, né? Podem ver que todos os bancos que criaram áreas exclusivas para aqueles clientes, então a gente, o Uniclass, o Van Gogh, ainda existem, evidentemente, né, o Personalité, enfim, mas aquilo que surgia com uma plataforma independente, digamos, quando eu digo independente, ele tinha um endereço próprio, um funcionário exclusivo para aquilo, eles se misturaram, né, com as próprias plataformas de varejo, porque não sustenta. Que o número total de CPFs no Brasil, se você colocar, por exemplo, que ganha, por exemplo, 10 salários mínimos, ele não aumenta há 30 anos, posso ter certeza, porque alguns morrem, outros empobrecem e aí outros entram. Mas o número percentual da população, ele fica praticamente estagnado, né? Então, isso aí simplesmente não funciona. Se você for focar num negócio que vai para esse cara, o cara pode ter um carro de 200 mil reais e os pneus estão todos carecas porque ele não consegue pagar o novo custo de
reposição de cada pneu que custa R$5.000, por exemplo. Tá cheio de gente ali na Faria Lima, assim, você vê aquele carro que custa 200, 300 mil reais, o cara rodando com o pneu praticamente careca, né? Por quê? Porque ele está ostentando, né? Talvez 5 anos atrás, ele tinha um poder aquisitivo e ele se endividou para ter um carro desse, né? Hoje ele está ali, né? Ele não consegue dar um passo atrás, né? Ele vai vender e comprar um carro de 80 mil, 100 mil reais. Não, ele não quer passar esse dissabor, digamos assim. Né? Então ele continua insistindo, né? Insistindo e tal. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Terminaram aqui as perguntas, né? Foi um react curtinho, mas acho que valeu aí pela experiência aí. Espero que não aconteça novamente essa desconexão aí do chat durante a live. Forte abraço.